Oi, gente, boa noite. Meu nome é João Pedro. Daqui para fora me chamou aqui para fazer esse painel aqui da feira de universidades pela UBC. É, aqui no Canadá são 3 da tarde e três acho que já tá suficiente, já tem gente suficiente aqui. Então, meu nome é João Pedro, eu estou fazendo engenharia química e biológica aqui na UBC. Eu pretendo me formar em 2025, sou da turma que vai se formar em 2025. Minha especialização aqui vai ser em engenharia química, processos químicos. Eu me formei, na verdade, em 2019, mas aí eu tive um gap year, fiquei mais ou menos um ano, por causa da pandemia. Eu fiquei ainda no Rio, porque eu não queria começar as aulas para não começar as aulas online. Então eu peguei esse ano de atraso na em casa para não começar a aula na pandemia. E aí eu só vim aqui para o Canadá mesmo em 2020, 2021. Então é isso. O meu e-mail tá ali no canto, o Instagram também, caso depois vocês queiram mandar alguma mensagem, tirar algumas dúvidas, qualquer coisa do tipo. Então, vou começar falando da universidade. A UBC tem 2 campos. O campus de Okanagan, fica em Kelowna, é uma cidade um pouco mais é uma cidade mais para verão, uma cidade assim, de férias, onde muita gente vai para lá durante o verão porque é muito quente. Ahn, e assim tem muito contato com a natureza, tem muita atividade ao ar livre, coisa do tipo. É um campus menor. O número total de alunos vai para os 12 mil, mas continua sendo uma universidade bem internacional. Tem ali os 20% dos alunos são internacionais, que é uma característica assim bem clara da UBC. Então, Kelowna é uma cidade menor, mas assim, é outro perfil comparado com o campus de Vancouver. Não foi minha experiência, porque eu estou no campus de Vancouver, então não vou entrar muito em detalhe sobre o campus de Okanagan, mas ah, eu recebi já muita informação de quando eu fiz o Jumpstart da UBC. Eles falam que é uma cidade menor, tem uma grande quantidade de empresas de tecnologia. Ela é conhecida como se fosse o Silicon Valley North, como se fosse o Vale do Silício do Norte. Tem muitas empresas de tecnologia, então muita gente que se forma em engenharia geralmente continua pela faculdade, porque eu acho que tem aproximadamente umas 700 empresas de tecnologia especificamente nessa parte da faculdade. E é isso, mas eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou falar mais sobre o campus de Vancouver, que é a minha experiência. Então, o campus de Vancouver é bem maior, tem mais ou menos 60 mil habitantes, tem muitos estudantes internacionais, provavelmente a faculdade mais internacional do mundo, a UBC. Tem um número maior de estudantes de graduação, mas é natural para todas as universidades, que provavelmente vocês estão tendo application aí nos Estados Unidos, no Canadá. E aqui é um mapa da universidade, perdão, é um mapa de Vancouver, né? A universidade fica ali no ponto, lá ali na ponta esquerda, mais próximo ao litoral. Tem ali na parte onde está escrito Stanley Park, Vancouver, é a região de downtown. Então, mais ou menos assim, da faculdade para o campus de Vancouver, demora aproximadamente assim, uns 35 minutos de ônibus. A UBC é o ponto inicial de diversas linhas de ônibus, tem provavelmente uns 10 ônibus que levam até downtown, levam até para as regiões residenciais ali de Vancouver, por exemplo, West Point Grey, até um pouco até além disso, como lá para Surrey, qualquer coisa do tipo. Então, a faculdade fica ali naquele ponto, é um pouco afastado, demora um tempinho para chegar até a cidade grande, downtown, mas ainda assim não é como se fosse algo impossível. Tipo, fim de semana, geralmente todo fim de semana eu vou para downtown, às vezes durante o dia de semana eu tenho que resolver alguma coisa, vou para downtown. É muito fácil de arrumar ônibus, é muito fácil de você se locomover pela cidade. Quando você chega na UBC, quando você está entrando no. Quando você vai fazer check-in nos seus quartos, por exemplo, eles já te dão o cartão de transporte, que já está incluso na sua tuition. Então, você, com esse cartão, é o Compass Card, você usa para andar por toda a cidade, em todos os lugares. Você só tem que renovar todo mês, mas você não paga nada. Porque você só entra, faz o login na plataforma com o seu login na universidade mesmo. Literalmente, você aperta um botão e aí já renova por um mês. É exatamente daí que você precisa fazer. A gente que é estudante, a gente não paga nada. E todas as universidades ou colleges do Canadá também são assim. Aqui eu trouxe também umas curiosidades da UBC. É, ela é ela teve 8 alunos que receberam o prêmio Nobel, muitas medalhas olímpicas.
ela foi eleita a faculdade mais internacional do mundo pelos últimos 2 anos. A UBC é muito orgulhosa sobre isso. Pode ver que ela sempre posta no Instagram, sempre que ela recebe qualquer coisa do tipo, ela sempre se demonstra muito como uma universidade internacional, que abriga muitos estudantes internacionais. Ela também está sempre muito bem colocada como tudo relacionado à sustentabilidade. Por exemplo, é a primeira faculdade no mundo no combate urgente ao aquecimento global. Ela tem vários boas colocações, boas notas no que eles falam como se fosse nove, os 9 objetivos de um mundo sustentável. Ela está sempre assim muito bem colocada, que mostra, por exemplo, uso de energia sustentável, uso de recursos, tudo isso, uso de energia, e ela está sempre assim muito bem colocada. Eu fiz, por exemplo, no ano passado, eu fiz um projeto até sobre uma das instalações da UBC sobre energia sustentável, porque eu estou em engenharia química e biológica, então a gente trabalha muito com isso. E aí a gente estava falando sobre como, por exemplo, a, a instalação, especificamente, ela usava resto de madeira, tudo isso, para usava resto de madeira, tipo chips de madeira que foi descartada, todo esse tipo de coisa, de obras próximas, e usava uma máquina para gasificar tudo isso e usar como fonte de energia gás natural. E era isso. E, por exemplo, a energia gerada por essa instalação gerava, por exemplo, a energia necessária por todo a época de verão na faculdade, que usa menos gás natural, usa menos energia para aquecer, já que está no verão, não precisa usar tanto aquecedor para manter a faculdade, mas ainda assim é algo muito interessante. Por exemplo, também as piscinas do centro aquático, que eu vou mostrar algumas fotos mais para frente. Elas sempre são cheias com água da chuva, eles têm um sistema de escoamento no teto da instalação, que é isso daí que depois de ser tratado toda essa água, eles botam no centro aquático. Aí você também tem agora uns fatos mais curiosos, mais engraçadinhos. Por exemplo, eles têm o time de quadribol, que é aquele esporte do Harry Potter, que o pessoal fica jogando bola com a vassoura entre as pernas. É um lugar muito famoso para gravação do mundo inteiro, tipo, para filmes, séries, qualquer coisa do tipo. Eles têm o Triumph, que é o maior acelerador de partículas do, de, desse tipo cyclotron do mundo. Eles têm, por exemplo, um esqueleto de baleia azul também em um dos museus da universidade. Tem até um, tem até um documentário acho que é NetGeo, que o nome é Raising Big Blue. É, é, é bem interessante, eu também já fiz um trabalho sobre esse documentário quando eu estava fazendo o curso de inglês antes de ir para a UBC. Eles passaram esse documentário, a gente tinha que fazer um resumo, é bem legal. Tipo, eles mostram tipo, todo o processo de recolher o esqueleto, preservação, transportar do outro lado do Canadá até o lado de Vancouver, porque estava na PEI, né, que era Ilha do Príncipe Eduardo, que é Prince Edward Island. E mais uma outra curiosidade é que a linguagem kryptoniana, no filme lá do Homem de Aço, do Super-Homem, foi feito por uma professora da UBC. Tem até um outro documentário dela sobre isso. Aqui são algumas fotos para representar as curiosidades. Por exemplo, aqui tem o time de quadribol da UBC. Eles constantemente vão para o Mundial de Quadribol. Na direita é uma foto do cyclotron, do Triumph, do acelerador de partículas. Ali embaixo é uma gravação de Supernatural, que foi feito na UBC, fora do Iona, que é como se fosse a biblioteca de economia, mas também outras coisas foram gravadas aqui. Tem o 50 Tons de Cinza, foi gravado fora do prédio de Química. Tem a outra série, aquela The Man in the High Castle. Eles têm uma lista de séries. X-Men foi gravada aqui. Muita, muita coisa foi gravada na universidade. Agora, mais recentemente, no último ano, teve 2 séries que lançaram. Teve um filme, aquele Projeto Adam, e a outra série, eu acho que é The Night Watcher. Eles estavam gravando aqui, eu estava passando pela faculdade, vi o pessoal gravando. Esse aqui é o Big Biodiversity Museum, onde tem o esqueleto da baleia azul. Ele fica... O museu são 2 andares, só que metade fica embaixo da terra e outra metade fica assim exposto. Então é bem legal que você pode ver, tipo, chegar pelo lado de fora, ter o esqueleto todo no mesmo nível que você. Algo assim bem interessante. Esse aqui é o mapa da UBC, não está muito detalhado, eu botei aqui só para dar uma demonstração para vocês de como que... Só para vocês terem uma visualização de como que é o campus da universidade. Ali na direita tem até o Triumph, já que é um pouquinho maior que dá para ver. E é isso.
Agora sobre os principais lugares, a Main Mall é a rua principal da UBC. Ele é onde a maioria dos prédios que você tem aula vai estar, ele tem uma fonte no meio, é muito característico da faculdade. Aqui a gente tem aqui é a Main Mall, ali isso aqui é uma foto da Main Mall durante o outono, bem marcada com as folhas laranjas, esse tipo de coisa. No final da Main Mall a gente também tem o Rose Garden, que é basicamente, sim, um jardim. Muitos alunos que se conhecem na faculdade, às vezes, tem casamento lá. Quando eu entrei na faculdade, estava tendo um casamento. Lá nas 2 primeiras semanas, estava tendo esse casamento na faculdade. O pessoal sempre monta, tem sessão de foto, tudo isso. Se você estiver passando lá, é bem capaz de você ver. Eu já vi 1 ou 2 vezes. Então, é um lugar aberto, é bem bonito. É mais bonito durante a primavera, na verdade, porque durante o outono ele fica basicamente. Durante o outono e o inverno ele fica basicamente verde, sem muita flor, na realidade. Mas, assim, ainda assim é um lugar bonito. Você sempre vai estar passando por ali. Quem vai fazer faculdade de economia, qualquer coisa do tipo, o prédio é bem perto. Então, você vai estar passando ali direto. Aqui é o Nest, né? É provavelmente o prédio mais famoso da UBC. É onde você vai estar todos os momentos. Se você, geralmente, assim, na hora do almoço, intervalo de aula, você geralmente vai para o Nest, é onde a maioria das pessoas estão. É onde todo mundo quando você está precisando comer alguma coisa, você vai para o Nest, que é lá onde tem um refeitório, restaurante. Dentro do Nest tem muita coisa. No subsolo do Nest tem academia, entre o Nest e outro prédio, que é o LICE, tem academia da faculdade. Muita gente vai lá treinar. Não é meu tipo de coisa, mas quem, quem gosta de treinar geralmente vai nessa academia. O Nest também tem uma estrutura para escalagem dentro. Eu nunca fui, mas já vi gente fazendo. E é bem legal, uma parada assim, um pouco curiosa que eu nunca tinha visto. E no subsolo do Nest também tem esse The Pitch, que é como se fosse um clube, né? Um lugar onde tem festa, coisa do tipo. Onde geralmente as festas do pessoal brasileiro do clube, né? Da Brasa, da UBC. É lá que geralmente ocorrem essas festas. Então tem festa geralmente fim de semana, quarta-feira sempre tem festa também, isso daí se algum dia vocês estiverem interessados, e toda quarta-feira é de graça. Eu fui lá algumas vezes, assim, mais por eventos de brasileiros, mas ainda assim é muito legal. O Nest também tem uma parada muito legal que sempre que qual- todo o dinheiro que você gasta no Nest, com restaurante, academia, qualquer coisa do tipo, uma parte disso em taxa vai, vai ser investido em infraestrutura do Nest, porque isso daí na verdade é um prédio bancado pela alumni do UBC, da UBC. Então eles fizeram isso. Lá também tem muita loja de suporte para estudantes da UBC, muita coisa que é pago. Por exemplo, tem o Campus Vision, que é para pessoal que usa óculos. Se deu algum problema com o seu óculos, você vai lá, é super econômico, você não precisa gastar muito dinheiro. No subsolo também tem as salas de diversos clubes. Por exemplo, tem o Bike Kitchen, que se você também tá, tipo assim, muita gente na faculdade usa a bicicleta porque a faculdade é gigantesca, então muita gente usa a bicicleta para se locomover. Então no Bike Kitchen as pessoas também oferecem uh, concerto de bicicleta, é um clube, oferece um concerto de bicicleta por um preço assim muito baixo para você. É realmente assim algo para ajudar os alunos. E isso daí é do lado direito, é o lado de fora do Nest. Isso daí, na verdade, foi uma coisa que eu só aprendi provavelmente esse ano, só tinha. Alguém me falou, eu só descobri esse ano, que é esse desenho dessa árvore no chão, que é gigantesco. Eu sempre passava por lá, eu não tinha ideia de que era isso. Eu achava que era só tipo, o formato dos azulejos que era diferente, fazendo de um jeito bonito. Mas aí alguém me falou que estava no formato de uma árvore, aí quando você joga mesmo na internet você consegue ver. E. Mais o que? Esse aqui é University Boulevard. O... Isso aqui também é uma outra parte, provavelmente junto com a Main Mall, a outra, a outra principal rua do campus. Tem ela cruza a Main Mall exatamente no chafariz, né, na fonte, e é uma rua cheia de restaurantes. Alguns prédios de aula também, bastante prédios de aula, mas um pouco antes,
a University Boulevard é por onde você chega de carro no campus. Então, e é onde alguns ônibus vêm também. Então, tem muito restaurante nessa parte. Tem essa fonte aqui no meio. Toda a UBC você vai sempre ver uns totens desse tipo, porque também é do... A UBC é sempre... ela é localizada num território de povos indígenas. Então, sempre... Na verdade, toda apresentação, sempre que os professores começam a dar aula ou qualquer coisa do tipo, vocês vão ver agora, não sei se vocês já passaram por UBC ou se tem alguém já está em contato com esse tipo de coisa. Sempre que eles começam, eles reconhecem que o território pertence ao povo indígena. Então, vira e mexe, ao longo do campo, você vai ver totem assim. Essa daí é o totem que fica perto dessa fonte aí, que parece uma escada. Ali na esquerda tem a livraria da UBC, que é onde você compra mais artigo de roupa, suéter da UBC, da faculdade. Aqui também, nessa rua aqui também tem vários restaurantes. Ali na direita eu botei o meu restaurante preferido, que é lá onde eu geralmente como, que é o Jamjar, que é um restaurante assim, de comida libanesa lá, que também é com preço ok, se você está precisando comer alguma coisa tranquila na universidade, tipo, algo que lembra comida assim de verdade, algo saudável, é lá onde eu geralmente vou. Agora, passando pelas bibliotecas do campus, tem várias bibliotecas, tem a de economia também, que eu mencionei no começo, mas estou passando pelas principais, que é onde geralmente o pessoal vai quando está querendo estudar. Tem essas quatro fotos da esquerda. É a IKB, que vocês, dá para ver mais ou menos a mistura entre uma construção mais antiga e uma construção mais nova. Que a IKB, junto desse relógio, é uma construção toda antiga, só que parece que ela foi toda uma estrutura nova foi construída na parte dos fundos dela para aumentar realmente a faculdade. Parece até como se a parte mais antiga estivesse dentro da parte mais nova. Então, no meio da faculdade, às vezes você sai de uma sala, por exemplo, essa sala aqui na parte de baixo na esquerda, que é uma sala silenciosa. Você sai dela e já entra na parte nova. É tudo meio que integrado. E, por exemplo, essa sala aqui de baixo da esquerda é onde a maioria das pessoas que estão precisando estudar vão para lá. Que ele tem provavelmente assim uns 50 computadores, 50 MacBooks que qualquer estudante que chegar lá, você entra, você bota seu login, você usa e tipo, uma das melhores coisas que você pode fazer é uma tela gigantesca. Eu já estudei lá diversas vezes, ou nessa outra sala silenciosa os com os quadros dos ex-presidentes da UBC. Ali não tem computador, mas também é um lugar bom para estudar, a mesa é grande, é tranquilo, tipo, não tem gente fazendo barulho. E além desses lugares, ainda tem todas as mesas na biblioteca, que às vezes quando você vai quer fazer um trabalho em grupo, você faz lá, que você fica numa parte que você pode ficar falando, coisa mais desse tipo. E na direita é o Walter C. Corner Library, é uma outra biblioteca da faculdade, ela é mais nova, eu não sei na verdade quando ela foi construída, mas foi recente, e ela tem esse formato, sempre que vão falar dessa biblioteca, vão falar desse formato dela, que é meio que para representar como se fosse um livro aberto em cima de uma mesa. Então você vê que tipo é como se fosse a capa de um livro, a espiral e outra capa de um livro. Ela foi construída pensando nisso. Então também é uma biblioteca bonita. Eu fui lá algumas vezes, mas honestamente eu prefiro a IQB, onde eu geralmente vou, é mais perto de tudo. E é, eu geralmente vou na IQB, porque a Walter C. Cornell Library fica um pouco mais afastado de onde eu tenho aula. Agora, dos prédios de aula da UBC, tem muitos prédios, eu só botei aqui, provavelmente os mais famosos. Ali na esquerda é o prédio de ciência da computação, engenharia da computação e engenharia elétrica. É um prédio novo, quando eu entrei ele não estava construído, ele terminou de construir agora esse ano, é um prédio bem bonito. Bem bonito. Na direita, um pouquinho mais para a direita, é o meu prédio, o prédio de engenharia química. Eu gosto muito do prédio, ele é assim, um pouco mais quadradão, um pouco mais cinzento, mas eu gosto muito do prédio. Lá dentro tem uma estrutura muito boa, principalmente para os estudantes de engenharia química. A gente vai, tem sala de clube, tem tudo que a gente pode usar lá também para estudar, e é onde eu tenho a maioria das minhas aulas. Ali no meio tem o Buchanan, que na verdade é o prédio de quem é, provavelmente, de quem é da faculdade de
Arts, que é o pessoal da faculdade de humanas que vai fazer, por exemplo, psicologia, coisa do tipo. A maioria das aulas são no Buchanan, aulas de línguas, todo esse tipo de coisa são aulas no Buchanan. Mas, honestamente, eu não tive muita aula lá, eu tive poucas. Tive uma aula, eu acho que lá de italiano só, mas, mas é onde a maioria das pessoas que eu ando, que eu conheço, tem aula lá. Um pouco mais para a direita é o prédio de Química, onde eu também tenho algumas das aulas. É o prédio, eu acho que é o prédio que você pode ter aula, que é um dos mais bonitos. Ele é todo antigo. Foi aí que foi gravado o, a cena do 50 Tons de Cinza, foi saindo do prédio de Química. É, ele é bem bonito, ele é bem antigo. Tem uma parte nova, só que a parte nova não é tão bonita quanto a parte antiga, mas ainda assim é um prédio bem legal. O outro prédio ali embaixo é o prédio da Sauder, que é a escola de business da faculdade. É, ele é todo bonito, ele é todo espelhado. É provavelmente o departamento que tem mais investimento, também o departamento mais caro. E tem muito investimento de fora, eles também sempre têm uma estrutura muito boa. As salas, por exemplo, tem sala que tem 8 projetores, tem sala que tem microfone para aluno. Na hora que o professor faz pergunta, o aluno quer responder, ele aperta e vai falar no microfone, que tem um microfone em toda a mesa. E aí, por exemplo, tem uma câmera na sala que vai direto para aponta direto para a pessoa que está falando no microfone e mostra na tela também. Então é um departamento que tem muito investimento e todas as salas são impecáveis. E o outro também é o prédio de Forest. Uh, eu gosto bastante desse prédio porque eu tive muita aula lá, na verdade. Eu acredito que é o prédio mais bonito. É o, é o prédio que é mais diferente. Ele, tudo dentro dele é assim feito de madeira. Ele tem muitas árvores dentro. É realmente assim lindo. Eu tive 3 aulas nele no período passado. Eu tenho uma agora, mais ou menos. E o prédio é bem legal. É, tem umas partes que só estudante de Porsche pode acessar, mas ainda assim o prédio é lindo. Você consegue estudar tranquilamente, não tem muito barulho, é um pouco afastado. Então, mas muita gente sai, por exemplo, muita gente que faz cursos que na verdade não tem nada a ver com Porsche, vão pro Porsche porque o prédio é lindo e para estudar lá. E agora falar um pouco sobre os dormitórios do primeiro ano. Aqui na esquerda é o Torrent Park, que é basicamente o Torrent Parks é um conjunto, assim como o Vênia, na verdade eles são bem parecidos. É um conjunto de prédiozinhos, prédios assim diferentes, e todos eles têm uma área comum que é onde, por exemplo, a secretaria, qualquer problema que você tiver, quando você chegar na faculdade, na verdade, você vai ter que ir direto para a secretaria para pegar a chave do seu quarto, para resolver todo esse tipo de coisa. Eles vão te dar o teu Compass Card, que é o que você vai usar para se locomover por Vancouver, né, na cidade e também fora da cidade. Então, eles têm basicamente a mesma estrutura, são prédios pequenos, e no meio tem um bloco comum, que é essa portaria, e é onde também tem o refeitório dessas universidades, dessas moradias. E E na direita é o Orchard Commons. Ele é o prédio mais bonito para se morar de primeiro ano, porque os estudantes de primeiro ano, na verdade, só podem ficar nesses 3 prédios. E muito estudante assim, mais velho fica até com um pouco de inveja, porque o Orchard é muito bonito. E ali no Orchard também tem o refeitório, que o nome é Open Kitchen, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas também muita gente vai para comer lá no Open Kitchen, porque é um refeitório maior, é melhor, não tem fila, é bem mais tranquilo. E quanto aos quartos, em cada um desses, no Torrent Park, por exemplo, a estrutura mais comum de quarto é geralmente quarto sozinho, compartilhando o banheiro no corredor. Então, um andar todo compartilhando assim um banheiro, que tem mais ou menos assim 5 chuveiros. É bem tranquilo. Ou também dividindo o quarto e compartilhando o banheiro no corredor. E nos prédios mais novos do Torrent Park, você tem a opção de ficar num quarto que compartilha o banheiro com um outro quarto. Então é como se fosse um banheiro para cada 2 pessoas, e o banheiro fica no meio, como se fosse assim, uma suíte americana. Isso aí também é outra opção de quarto que você tem no Torrent Park. No Place Vanier, o mais comum mesmo é o quarto sozinho de banheiro no corredor. É basicamente isso. E no Orchard Commons é geralmente o estúdio, que é quarto sozinho, com banheiros individual.
ou quarto sozinho, como se fosse suíte americana também, compartilhando um banheiro com outro quarto. Eu não fiquei nesses quartos no primeiro ano, mesmo sendo estudante de primeiro ano, eu não fiquei nesses quartos, porque, como eu falei, eu peguei um gap year, então eu não entrei direto do, do ensino médio. Eu atrasei um ano por causa da pandemia. Então, eu fiquei no Walter Gage, que é uma estrutura um pouco diferente, é realmente assim, um prédio, são na verdade 3 prédios, são 3 blocos conectados como se fosse assim na portaria, com salão de jogos. O Walter Gage não tinha refeitório, porque como é moradia de primeiro ano, todos os apartamentos dele têm uma cozinha. Eu fiquei nesse daí. São mais ou menos 4 apartamentos por andar, e cada apartamento tem seis quartos. Então, eu morei em um, então eu dividi um apartamento com mais 5 pessoas, os quartos são individuais, a única coisa que a gente divide é o banheiro, a sala e a cozinha. A cozinha é um pouco pequena, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Gage, eu gosto. Todo mundo fala que o prédio é meio feio, porque ele é meio cinza, mas eu gosto bastante. Ele é provavelmente, assim, o prédio que fica mais perto do centro da faculdade, fica mais perto de onde tem aulas, e onde tem aula, onde você vai para arrumar comida, porque o Toren, o Venier e o Orchard, eles ficam bem afastados. Na verdade, você tem que andar bastante para chegar na aula, dependendo de onde for sua aula, mas geralmente você tem que andar pelo menos 10 minutos. O Gage eu tinha aula, por exemplo, que era literalmente na frente. Então, mas eu tenho carinho. A cozinha e a sala são pequenas. É realmente assim, o lado bom é realmente que você tem um quarto só para você, um banheiro que você não divide com muita gente. Eu fiquei, eu fiquei nesse daí justamente só porque eu atrasei um ano. Só pode ficar aí também quem tem mais de 19 anos. Então, foi literalmente só por isso que eu fiquei aí. Eu não tinha moradia garantida. Se vocês estão lá aplicando, se vocês são estudantes de primeiro ano, vocês estão aplicando para a faculdade, vocês têm moradia garantida. Como eu peguei um gap year, eu não tinha moradia garantida, eu só tinha prioridade, porque quando você está aplicando para moradia, sendo a sua primeira vez, você tem prioridade, mas mesmo assim, eu, eu quase fiquei sem quarto. É um pouco complicado se arrumar quarto na faculdade, principalmente depois do primeiro ano. Depois do primeiro ano, é muito complicado de arrumar quarto arrumar um dormitório na faculdade. Agora, sobre os refeitórios, esses aqui são, por exemplo, o primeiro é o Open Kitchen, que é o do Orchard. Primeiro, primeiro e a última foto embaixo na direita é o Open Kitchen. É provavelmente o maior refeitório que tem na faculdade. É, tem, é, tem, por exemplo, porque aqui não dá para ver exatamente na foto, mas na hora que você entra, são várias, várias seções com o tipo de comida que você pode pegar. É porque agora, na verdade, o meal plan mudou um pouco. Então, eu também vou falar agora um pouco do meal plan. O meal plan desse ano mudou. Eu não sei como é que vai ser para o ano de vocês, honestamente, mas no meu ano, por exemplo, é obrigatório ter um meal plan, estudante de primeiro ano, porque é um jeito de garantir que você vai comer, todo esse tipo de coisa, então você tem que ter um meal plan obrigatório. Basicamente, você bota o dinheiro no seu cartão de estudante, e é isso daí que você passa nos refeitórios para comer. Todo o dinheiro que você gasta no meal plan, eles têm um desconto. Então, por exemplo, se uma comida for, por exemplo, $15 no refeitório, você passa o meal plan, só vai descontar, por exemplo, 80% desse valor, entendeu? Então, você tem um desconto de 20% em todas as comidas que você for gastar no refeitório, todas as vezes que você for comer no refeitório. Mas, honestamente, isso daí não é a melhor opção. Tanto é que muitas vezes quando as pessoas passam do primeiro ano, elas escolhem parar de ter o plano alimentação, porque eu honestamente acho que o valor das alimentações no refeitório são um pouco mais altos do que os outros lugares do lado de fora. E então meio que quando você tem desconto fica mais ou menos o mesmo preço. E você não tendo meal plan, você não fica preso a comer todo dia no refeitório, entendeu? Então, esse daí é o Open Kitchen, ali na esquerda, embaixo na direita. O de cima, na direita, é o Touran Park, que é onde provavelmente a maioria de vocês vão ficar. E no meio, na direita, é o do Place Vineyard, que também é a maior parte onde vocês vão ficar. Poucos brasileiros na verdade, só um brasileiro que eu conheço, morando no Orchard Commons. É muito complicado arrumar housing lá, porque tipo, é realmente a parte mais concorrida. E tipo,
todos os meus amigos moravam ou no Torrent ou no Place Vannier. Então, geralmente quem fica no Orchard Commons é estudante internacional dos Estados Unidos ou algo do tipo. Agora, sobre os estádios. Esse aqui é o estádio de rock da faculdade. Também é o lugar onde as pessoas costumam ter show, costumam fazer show. Por exemplo, ano passado, início do ano passado, teve show da Olivia Rodrigo. Aí, se alguém tiver interessado, ou daquela Avril Lavigne. Então, vira e mexe tem show nesse estádio dentro da faculdade, é o estádio da faculdade. Ali na direita é o Aquatic Center. Tem a parte de piscina atlética e a parte de piscina também só de recreação. Algumas piscinas são aquecidas, outras não. Pra gente que é estudante, a gente não paga nada pra ir em nenhum desse tipo de coisa. Por exemplo, o Aquatic Center, se você não é estudante, você tem que pagar, acho que 5 ou 10 dólares. A gente só tem que fazer a inscrição, entrar lá, a gente pode ficar lá quanto tempo a gente quiser. A gente é estudante, a gente só entra no site, reserva o horário e faz esse tipo de coisa. E a mesma coisa também para, por exemplo, patinar no gelo, ali na esquerda. Vocês também não pagam nada, vocês pagam o aluguel do patins, que eu acho que é, por exemplo, 3 dólares. Eu quase nunca tinha patinado na minha vida. Eu vim pra cá, já patinei algumas vezes. Não melhorei muito, mas ainda assim foi uma coisa boa. Ali na direita são os campos, é o Thunderbird. Embaixo na direita é o Thunderbird. E é o campo basicamente de futebol americano. Esses campos na direita e abaixo na direita, eles são mais afastados. Eles são um pouco mais afastados de toda a movimentação da faculdade. Então, aquele campo de beisebol, aquele campo de futebol, o campo de futebol americano, eles são... Você vai levar aproximadamente assim, uns 20 minutos andando. Às vezes, é melhor até pegar um ônibus, porque quando a gente queria ir para esse tipo de coisa, quando tinha, por exemplo, um jogo de apresentação, qualquer coisa do tipo, a gente tinha que pegar um ônibus para ir para essas áreas. E... Eita, tá. E é basicamente isso. Eu vi que alguém perguntou aqui se tem ginásio para voleibol ou basquete. E sim, tem um ginásio de vôlei e basquete. Fica, na verdade, bem perto do Aquatic Center. Fica praticamente do lado. E tem, na verdade, dois ginásios. Tem o centro de recreação, que tem que tem ginásio de vôlei e basquete. E também tem outro, que é onde geralmente tem os jogos. Não é no estádio de recreação, mas lá também tem as quadras de vôlei e basquete. Agora, sobre os departamentos. Eu botei aqui só os departamentos de graduação, não botei os departamentos de mestrado, como, por exemplo, arquitetura, por exemplo, direito. Não botei, só botei os de graduação. Ali o primeiro é o Faculty of Applied Science, que é basicamente o departamento de engenharia. É o nome que eles dão para departamento de engenharia. O de artes é basicamente humanas e economia, então que faz assim, psicologia, linguagens, economia, tá tudo em Faculty of Arts. Faculty of Science é ciências de modo geral, então é física, biologia, química, ciência da computação, neurociência, tudo desse tipo. A Sauder é um pouco mais diferente, é a escola de business da faculdade. Então, mas geralmente quem faz, por exemplo, você ganha um diploma de business, mas você também tem as especializações, então geralmente quem faz finanças vai para a Sauder, quem faz marketing vai para a Sauder, quem faz RH vai para a Sauder, então contagem vai tudo na Sauder. O Faculty of Forestry, não sei como é que fala isso aí em português, mas como se fosse florestamento, algo do tipo. Faculty of Land and Food Systems é a faculdade que cuida mais assim de recursos. É um conceito um pouco complicado de se explicar em português, mas é basicamente lidar com recursos naturais, recursos de terra e alimentação, é basicamente isso. School of Kinesiology é basicamente como se fosse educação física, não é exatamente isso, mas é como se fosse mais ou menos isso. E School of Music, também escola de música da faculdade. Agora sobre suporte acadêmico. A UBC oferece todo esse tipo de suporte. Muitas vezes você vai se encontrar com algum problema, você não vai saber exatamente com quem você falar. E, tipo,
E, assim, esse daí é o jeito mais tranquilo do mundo. Não sei se vocês já foram aprovados, quem vai ser aprovado, mas logo antes de você começar seus estudos na UBC, você vai receber um e-mail do seu advisor. O advisor, ele é o seu advisor financeiro. E a maioria das dúvidas que eu tinha, na verdade, eu falava com ele e ele me respondia. Você pode ver exatamente qual tipo de suporte você vai contratar, mas às vezes eu tinha um pouco de dúvida, não sabia exatamente com quem eu falava sobre algum assunto específico. Então, todas as minhas perguntas eu fazia para ele. Ele me direcionava especificamente para quem eu precisava. Então, a faculdade oferece muito suporte. Todo departamento tem uma área que é justamente assim para ajudar os alunos sobre as questões acadêmicas. Então, agora, hoje em dia, a maioria dos meus problemas relacionados à faculdade, ao curso de engenharia química, eu falo com os meus conselheiros de engenharia química, ou se eu tenho alguma dúvida mais geral, eu falo com o meu conselheiro financeiro, que é o mesmo desde o ano passado, ele vai ser sempre o mesmo. Então, geralmente, quando eu tenho alguma dúvida, eu falo com ele, ele me encaminha exatamente uma pessoa que sabe responder melhor essas minhas dúvidas. Mas a faculdade oferece suporte também de imigração, de documentação, de saúde e de carreiras, e também oferece suporte a assédio sexual, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, se você é menina e se sente, por exemplo, muitas das minhas amigas mulheres reclamaram disso do primeiro ano, às vezes se sentir insegura durante, por exemplo, voltar à noite, andar à noite pela faculdade. A gente tem, por exemplo, uma região, uns postes na faculdade com umas luzes azuis que são realmente assim para chamar atenção, que qualquer momento que elas se sintam com um pouco de medo, com medo, esses postes ficam espalhados pela faculdade. De qualquer momento que elas sintam medo de andar sozinha na faculdade, qualquer coisa do tipo, se sentirem ameaçadas de qualquer coisa, elas podem apertar um botão nesse poste, aí o poste vai, a luz já está acesa, o poste vai acender as câmeras. E tem gravação 360, vai lançar um áudio de voz falando que está sendo gravado naquele momento, a gravação é 360 e vai ligar na hora vai chamar na hora, por exemplo, polícia, segurança e vai chegar mais ou menos assim uns 2 minutos nisso especificamente. A faculdade também oferece suporte, como por exemplo, semana passada eu estava tendo que preencher um negócio de, estava tendo que preencher uma folha, um formulário sobre declaração de taxa, coisas desse tipo. Então, a faculdade especificamente, isso aí geralmente ocorre lá para março, abril, todo ano. Eles abrem, como eles precisam de mais gente respondendo essas perguntas, eles abrem, por exemplo, uma sessão de ajuda a declarar taxa, esse tipo de coisa. Então, a faculdade está sempre ajudando com qualquer coisa desse tipo. Quanto à experiência universitária, aqui tem, por exemplo, eventos da faculdade, tem esse Storm the Wall que aconteceu semana passada, acontece todo ano, é basicamente uma competição de triatlo com escalada, esse tipo de coisa. As pessoas geralmente correm, pedalam, nadam, e depois no final eles têm que subir esse muro. Isso daí acontece exatamente na frente do Nest, onde fica aquela árvore lá que eu tinha mostrado para vocês. Também tem quem está interessado, não é muito minha coisa, mas eu tenho amigos que estão nas fraternidades, aquilo bem filme americano, aquelas frat parties, né, que são festas de fraternidade, que tem, são várias festas, tem um pouco de rivalidade entre elas. Não é minha coisa, não é minha coisa, mas assim, se alguém estiver interessado, também tem na UBC, algo assim bem grande lá. E ali embaixo, na última opção, é o Polar Bear Swim, na última imagem. Lá para lá para dezembro, é no último dia de aulas, geralmente, os estudantes vão para Wreck Beach, que é uma praia na faculdade, e geralmente está muito frio, porque é dezembro, é inverno, tá muito frio, e acho que todo mundo vai no último dia de aula, vai com roupa de banho, vai pro mar, lá pra praia, para entrar na água e tal, lá por mais ou menos assim, 5 minutos depois vão embora, é basicamente isso. Agora também sobre os clubes da UBC, ali na direita eu botei os clubes específicos de design, de engenharia. Por exemplo, ali em cima é o de carro elétrico, o do meio é o do Baja Sai, que é basicamente de carro off-road, e embaixo na direita é o de tobogã de concreto, que na verdade é o tobogã que vocês usam para ir na neve também, que é basicamente competição de corrida de tobogã descendo
descendo o Morro de Neve. É basicamente isso. E ali embaixo são os clubes que eu faço parte. Brasil UBC, eu botei o Instagram porque eu lembro que quando eu entrei para a faculdade foi a primeira coisa que eu fui ver, o clube de brasileiros da UBC. Pode mandar mensagem lá, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não sou membro de administração do grupo, mas sou membro do clube. Mas eu não sou membro de administração, então se vocês mandarem mensagem lá, não serei eu que estou respondendo. Eu tenho amigos que estão lá. Então, pessoal super gente boa, pode mandar mensagem sem medo nenhum. E o outro clube que eu faço parte é o de Student Energy UBC, que é um clube que analisa realmente assim energia na faculdade, energia sustentável, todo esse tipo de coisa. Tem palestra, tem mais networking, coisa desse tipo. E eu entrei quando entrei em engenharia química nesse clube. Essa aqui é a opção de co-op, tem diversos cursos de co-op. Aqui são os números de engenharia especificamente, mas basicamente é um programa de trabalho que você trabalha ou durante as férias ou até mesmo durante as aulas. Você meio que tranca a sua faculdade para começar a trabalhar como se fosse um emprego mesmo de verdade, 8 horas por 5 dias na semana, em alguma empresa. E geralmente, quando você se forma, depois essas empresas já contratam a maioria dos alunos. Isso aqui é sobre o hospital da faculdade. O hospital é lindo, mas honestamente eu espero que nenhum de vocês tenha que ir lá. E aqui também tem, para quem tem dúvida sobre o plano de saúde da faculdade, quando vocês vão para a UBC, você tem que aplicar para o Medical Services Plan, que é o MSP. E o que você tem que fazer? Assim que você chega, você aplica para isso, porque demora uns 3 meses para chegar, e esse daí é basicamente o plano de saúde. Você paga $75 por mês para ter acesso ao sistema de saúde da província de British Columbia. Mas, como demora um pouco, na tuition que você paga da faculdade, já está incluso o seguro-saúde por esses 3 meses de espera, que é o IMED. E aí você tem que entrar, fazer login e receber e receber todos esses tipos de coisas que você precisa receber. Por exemplo, você vai receber uma folha, que é basicamente o seu cartão de seguro-saúde, que você tem que pegar, cortar. É literalmente isso. Você está no Brasil, você vai ter que pegar, cortar e levar com ele todo canto, caso você precise de algo do tipo desses 3 meses que você não está coberto pelo MSP. Mas assim que você chega, aplica para isso, para você já resolver logo esse tipo de coisa. E essa aqui são algumas fotos da minha experiência. Por exemplo, ali na esquerda, a primeira vez que eu vi neve, eu nunca tinha visto neve, fiquei a vida toda no Rio de Janeiro, praticamente. Então, ali é exatamente, foto com neve. O, a segunda foto, a primeira vez também em algo assim de outono. Todas as árvores na faculdade ficam basicamente assim. É uma parada linda assim, que eu nunca tinha visto, acho que era como se fosse de filme. Embaixo é o Homecoming, que é basicamente um jogo de apresentação de futebol americano que tem todo ano na faculdade. E depois disso costuma ter uma festa. Esse daí é foto de quando eu fui esse ano. No meio é o jogo de hockey dos Vancouver Canucks, que é o time de hockey aqui da faculdade. Da faculdade não, perdão, aqui de Vancouver. E foi quando eu fui vê-los. Aqui são os meus amigos brasileiros. Da gente vendo o jogo do Brasil na época de Copa. Embaixo era a festa de Halloween, quando eles estavam indo também, faz festa na faculdade, na frente do Nest. Também Halloween aqui é uma parada bem forte. Ali na direita é a foto da Wreck Beach, que é a praia da faculdade. E um pouco mais embaixo é a minha foto na Capilano Bridge, que é um ponto turístico famoso aqui de Vancouver. Essa aqui é a minha rotina acadêmica. Eu queria só mostrar para vocês como que são os meus estudos, como que são a minha grade de horário esse ano. Ali na direita por exemplo, um laboratório que eu estava fazendo no meio da aula. Não era nem uma aula de laboratório, mas eu estava fazendo porque o professor queria mostrar. Foi exatamente nessa sala de aula daí, que era uma sala de aula no prédio de engenharia química. E aqui eu tô mostrando Vancouver. Vancouver é uma cidade, assim, é, como se fosse uma cidade grande, mas também tem muito contato com a natureza. Ali na direita é o Stanley Park. Aqui as estações ficam bem marcadas. Ali no meio eu também botei a foto das árvores, né, de cerejeira, que também tem aqui na faculdade, que elas são né, perto da primavera. Elas ficam assim, por mais ou menos assim, uma semana, depois logo cai, mas também ficou de um jeito, uma parada linda. E aqui são só alguns pontos turísticos da cidade de Vancouver. Você vai estar, como você está na UBC, você vai estar perto de uma das faculdades, assim, uma das cidades, assim,
mais fascinante do mundo. Ali tem a Grouse, que é o lugar onde a maioria das pessoas vão fazer esqui, snowboard. Stanley Park é o maior parque assim de área verde que vocês vão ter em downtown. Então vocês saem, vocês ficam, o parque é todo cercado em água, tem uma parada muito maneira. Gastown é uma cidadezinha, um bairrozinho de downtown que é bem bonito. Tem esse relógio daí a vapor também, lá que também é como se fosse ponto turístico, todo mundo tem foto lá. A Capitol Bridge também, todo mundo tem foto lá. Todo mundo que vem para cá, para Vancouver, vai para lá para tirar foto. Então, aqui eram só uns pontos turísticos da faculdade para dar um panorama geral para vocês. E a application é basicamente da UBC. Foi basicamente Enem, provas padronizadas TOEFL, IELTS. Eu tive que fazer bastante essay, as essays são algo muito importante aqui na UBC. Eu tive que fazer, se não me engano, umas 7 essays, então botem esforço nisso. Daqui para fora me salvou com isso. Por exemplo, com a revisão de redações, eu tinha muita dificuldade com esse tipo de coisa. Então, daqui para fora realmente me ajudou. Meu colégio era um colégio que só focava no Enem, então eu não tinha muito apoio quanto a isso no colégio. Então, o serviço de redação daqui para fora me ajudou muito. E agora, no final da apresentação, eu queria saber se vocês têm algumas perguntas, qualquer coisa do tipo. Tem time de vôlei na UBC? Tem time de vôlei. Tem time de vôlei sério, né, que é varsity. E tem também time de vôlei para pessoal que só quer jogar assim para passar tempo. Tem time de vôlei, tem campeonato de vôlei, campeonato de futebol, qualquer coisa desse tipo. Então aqui também é bem famoso. E jogo de vôlei eu só vi uma vez aqui na UBC. Eu via ver mais jogo de hockey, mas quem quer assistir jogo de vôlei, qualquer coisa do tipo, você também não paga nada, qualquer coisa assim que o time da faculdade vocês não pagam nada, você pode ver o time e vocês não vão pagar nada, é realmente para estar lá para apoiar as pessoas. Fazendo uma comparação, tem algum aspecto que faz você preferir o BC em relação a outras faculdades do Canadá, como a University of Toronto? Principalmente clima. Vancouver é o que tem o clima mais tranquilo, mas ainda assim é muito frio, mas tem um clima mais tranquilo comparando com as outras universidades. E também tem um ambiente mais amigável e menos competitivo quando se compara com as outras faculdades. As outras faculdades às vezes têm um ambiente bem competitivo, meio tóxico assim, e a UBC não tem esse tipo de coisa, tá realmente lá todo mundo indo para se ajudar. E eu já tinha ouvido algumas coisas ruins sobre algumas outras universidades, que me fez preferir a UBC, mas a UBC tem curso de direito. Então, o curso aqui de direito, quem quer, por exemplo, se formar em direito, se eu não me engano, é mais como se fosse pós-graduação. Eu tenho um amigo que está fazendo aula de direito. Eu tenho um amigo, por exemplo, que está na Sauder, está fazendo aula de direito, mas é como se fosse aula de law, mas não existe, por exemplo, um bacharelado em direito propriamente dito, se eu não me engano. Como a adaptação ao frio incomoda muito no dia a dia? Não. Frio não incomoda. O que eu mais escuto gente reclamando aqui é chuva, porque aqui chove muito. Então, muita gente sente muita falta, às vezes, por exemplo, da luz do sol. Então, a chuva atrapalha muito. É chato, chuva. Então, assim, eu acho que realmente é o que eu mais vejo gente reclamando. E, assim, se você está preparado, é tranquilo de levar. O que mais incomoda mesmo é chuva, assim, andar por aí, olhando o pé, todo lugar tá molhado, todo lugar você tem que levar um guarda-chuva, é realmente algo assim que cansa. Mais frio, honestamente, não tem problema, tipo assim, não me atrapalha de jeito nenhum. Se tá preparado, bota, sei lá, 3 camisas e vai, é tranquilo. Não, se, não tem por que se preocupar muito com a adaptação ao frio. Sim, tá. Nós que escolhemos os horários das nossas aulas. Então, sim, basicamente cada um escolhe o horário das aulas, mas tem um pouco menos de flexibilidade dependendo da matéria que você está fazendo. Por exemplo, engenharia química, eles vão te dar 50 opções de horários de aula padrão. Então, por exemplo, a sua grade de horário já vem montada de engenharia, vão te dar tipo 50 opções, então você já vai pegar ela montada. E é isso, você escolhe qual que você acha que encaixa melhor para você, quais tem os professores que você acha que melhor, você joga na internet para ver qual professor você acha que tem uma melhor nota de como ele leva as aulas.
Mas, por exemplo, alunos da Faculty of Arts ou, por exemplo, de Science têm uma maior liberdade para escolher, porque eles só têm que cumprir alguns requerimentos. Isso daí você tem que entrar no site da faculdade e ver direitinho como é que funciona, porque eu não sei exatamente como é que funciona, mas, por exemplo, você tem que ter 9 créditos de linguagens. 9 créditos são geralmente 3 aulas, porque cada aula são 3 créditos. 9 créditos de linguagem. Então, você vê, tipo, vai ter 100 opções de aula de linguagem que você vai poder fazer. Então, você pega 3 aulas disso e faz. Você vai montando mais ou menos essa grade ao decorrer do tempo. Mas, geralmente você monta, você tem que ver quais aulas batem de horário. É também sempre bom você ver se as aulas são... Se é, por exemplo, uma aula uma seguida da outra, ver também de não botar elas como se fossem muito afastadas. Você não vai ter que se preocupar com isso se sua aula já tiver grade de horário pré-definida, porque ele já geralmente vem todo esse tipo de coisa, mas presta bastante atenção nisso e, sim, a gente escolhe os horários das aulas e é isso. É difícil achar um lugar bom para morar depois do primeiro ano de faculdade que não seja muito caro. Então, se você não quer pagar muito, o melhor jeito mesmo é arrumar espaço na faculdade, procurar moradia no segundo ano para frente. Fora da faculdade é um pouco complicado, porque os preços de Vancouver são realmente assim bem altos. É um problema, bem grande que eles têm aqui nessa cidade e é um estresse que, honestamente, eu não acho que vale a pena passar. Eu passei por esse estresse daí esse ano passado, na verdade, quando eu estava arrumando lugar para morar esse ano. Então, não é a melhor coisa do mundo, não. E se teve experiência com undergraduate research ou programa de co-op deles? Não, eu não tive. Não tive. Porque o programa de co-op deles acontece você pode fazer só depois do segundo, terceiro ano. Então, por isso que eu ainda não tive experiência disso aí de nada de co-op. E Research Undergrad eu também não tive. Eles têm a opção do Work Learn. Se vocês pesquisarem, por exemplo, UBC Work Learn, eles explicam melhor sobre essa, essa parada de pesquisa e undergraduate research. Mas, meus amigos, a maioria que fez isso daí de research, de undergraduate research, é basicamente quem é o pessoal de science ou psicologia. Não sei se é o, é o seu caso, mas geralmente com 2 pesquisas, coisas desse tipo. Mas não se ficava muito para mim de engenharia. Tem mais chances de entrar nos times esportivos por federação? Honestamente, eu não sei. Eu confesso que eu não sei responder isso daí. Se você quiser, pode mandar mensagem depois, eu posso procurar saber para você. Alunos brasileiros conseguem se formar em medicina aí ou tem que fazer pre-medic em USELA? Então, não sei exatamente como é que funciona. Eu tenho gente que estuda comigo e fala que vai fazer pre-med. Então, por exemplo, eu tenho muita gente que faz engenharia química e biológica, faz o fa- completo curso, faz um curso assim, ou um curso de ciências, para depois entrar na faculdade de medicina, entrar como se fosse no programa de medicina, entendeu? Então, tem que fazer pre-med semelhante como é no CELA. Sim, eu terminei o ensino médio no Brasil, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no Colégio de São Bento, um colégio só para homem lá no centro da cidade. Então, o colégio, tipo, não tinha nada a ver com perfil de estudar fora, perfil internacional. Então, eu estudei lá minha vida toda. Minha vida toda não, perdão. Toda a vida que é importante para aplicar para a faculdade lá fora, que é do nono, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu estudei lá bastante tempo e é, é basicamente isso. O colégio não dava muito suporte a esse tipo de coisa. Dá para fazer double major aí? Dá. Então, aqui a gente tem algumas opções. Dá para fazer major normal, que para quem não sabe, é como se fosse o, o curso, né, o bacharelado normal. Dá para fazer minor também, dá para fazer uma major e uma minor. Dá para fazer double major, que é como se fosse 2, só que você vai precisar ficar aqui bastante tempo ou pegar muita aula. E às vezes pode ser algo assim meio impraticável. Mas também tem algumas opções de combine major, que você mais ou menos mistura 2 majors. Tem que fazer um pouco mais de aula, mas também não conta como se fosse uma double major. Tem algumas opções disso.
só que você tem que ver programa específico, porque às vezes isso daí só acontece para algumas combinações. Por exemplo, eu sei que tem a Combined Major de Business e a com Ciência da Computação, então ver mais ou menos o que encaixa para você. E na UBC tem cursos relacionados para física? Tem cursos relacionados para física. Eu não sei se você está falando como se fosse bacharelado ou aula de física, mas as duas opções tem, tem isso. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta ou qualquer coisa do tipo? A universidade oferece oportunidade de estágio? Oferece. A universidade, sim, oferece. Eles dão suporte. Eu não sei exatamente o que você está perguntando sobre estágio, se é estágio na universidade ou estágio fora ou estágio, sim, fora da universidade. Mas quem quer fazer estágio na universidade, algum departamento da universidade oferece, mas, por exemplo, o Co-op é um programa de apoio para estudantes que querem fazer estágio em alguma empresa fora da universidade. Então, por exemplo, você aplica para o Co-op, você tem que passar para o Co-op, aí depois que você passa, eles vão te dar apoio. Então, tem, por exemplo, vídeos explicando de como você faz entrevista. Eles te ajudam também a tirar documentação para você que é estudante internacional. Você precisa de, por exemplo, documento para trabalhar. Então, eles te dão todo esse suporte. E eles têm, por exemplo, uma plataforma com a lista de empresas que estão procurando estudantes dentro da faculdade, entendeu? Então, eles têm as vagas específicas de todas essas empresas, os estudantes que estão no co-op aplicam diretamente para essas vagas e para tentar arrumar um estágio, trabalha por aquele tempo e depois voltar a estudar, para depois, quando você se formar, tentar de novo, com, já sair formado com um emprego, entendeu? Basicamente isso. E, sim, você tem flexibilidade para escolher que aulas fazer, que nem no Zelwa? Tem flexibilidade, por exemplo, depende do seu curso. Engenharia, por exemplo, as suas aulas são basicamente as mesmas no primeiro ano. No segundo, aí depende do curso que você for, mas também vai ser sempre as mesmas. A única coisa que você escolhe, basicamente, em engenharia, são as aulas de eletiva, que no seu curso todo você vai ter que ter 9 créditos de aula eletiva. Então, você vai ter que ter 3 aulas eletivas, então você não escolhe muito. Em engenharia, por exemplo. Mas para quem é de artes, quem é de science, você escolhe as aulas que você precisa para você escolhe as aulas que você precisa para cumprir os seus requerimentos. Então, por exemplo, você vai ter requerimento de linguagem, requerimento de ciências, requerimento, por exemplo, de literatura. E, por exemplo, você vai ter que cumprir 6 requerimentos de literatura. Eles vão te dar uma lista de todas as aulas que cumprem esse requerimento. E aí você pode escolher. Então, às vezes pode ter assim, mais de 50 opções. Você escolhe a que você acha que tem mais interesse com você, tem mais interesse para você. Por exemplo, eu conheço gente fazendo aula de literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura japonesa. Então, você vê exatamente o que te agrada e você vai nisso. É basicamente isso. Mais alguma pergunta? Que alguém perguntou. Você ainda mora na faculdade? Eu moro não naqueles prédios da faculdade. Eu moro, tipo, na região do campus universitário, mas eu não moro naqueles prédios que eu mostrei para vocês, entendeu? Mas ainda moro na região universitária. Você pode mudar de curso quando quiser? Sim, sim, a gente pode mudar de curso. Assim, você tem que aplicar para trocar de curso, mas eu conheço muita gente aqui que trocou de curso com bastante facilidade. Por exemplo, uma amiga minha começou, por exemplo, em engenharia, só que ela queria fazer neurociência, então ela já nem começou fazendo aulas de engenharia, ela largou todas as aulas de engenharia, já botou todas que ela queria para fazer para neurociência, começou fazendo as aulas de neurociência, e depois, quando acabou o ano, ela aplicou para o programa de neurociência e aí começou a fazer neurociência. Eu conheço eu conheço uma pessoa que eu conheço uma pessoa que começou na Faculty of Arts e queria entrar, por exemplo, em arquitetura. E, por exemplo, ela fez algumas aulas de artes e depois começou a fazer todas as aulas de arquitetura. Ficou fazendo aula no summer para conseguir aplicar para o programa de arquitetura e passar para o programa de arquitetura. Ela recebeu agora o resultado, então ela conseguiu trocar com bastante faculdade. Minha namorada começou a estudar engenharia comigo e começou a fazer engenharia comigo. Na época a gente não namorava, a gente começou a fazer engenharia junto. Aí depois ela começou a ver que não gostava, começou a largar algumas aulas e ela só terminou 3 aulas de engenharia, tipo, ela começou com 6.
terminou 3 aulas de engenharia, no próximo ano ela trocou porque ela achou que ela queria arquitetura, fez umas 4, 5 aulas de arquitetura, 4, 5 aulas de arquitetura, viu que não gostou, agora nesse segundo ano ela botou para ela já trocou para Faculty of Arts, já conseguiu trocar, tá fazendo psicologia e agora eu acho que é isso definitivo que ela vai querer. Então, trocou com bastante facilidade. Mas assim, o ideal é você entrar já sabendo o que você quer fazer. E precisa ser fluente em inglês para ser aceito? Não. Assim, precisa ser fluente em inglês, mas não precisa ter diploma de curso. Você precisa mostrar que você tem proficiência em inglês com TOEFL, IELTS, qualquer coisa do tipo, entendeu? São as provas padronizadas. Então você tem que ter uma nota mínima no TOEFL ou uma nota mínima no IELTS. Eu passei para a UBC, eu estava com uma nota, eu não lembro exatamente quanto eu precisava no TOEFL, mas eu tirei a nota um pouco mais abaixo. E eles me deram a aprovação. Só que eles pediram para eu fazer um curso de inglês na UBC um pouco antes. Então, na época era esse curso, na verdade, presencial, mas na época, por causa da pandemia, eu fiz online. Era um curso de inglês que contava como se fosse 3 créditos também de aula. E foi um curso de mais ou menos assim, 2 meses online, que eu tinha aula mais ou menos, tipo, 6 horas de aula por dia. Não era tudo isso aí, não. Acho que era 4 horas e meia de aula por dia, de segunda a quinta, por uns 2 meses. E aí eu precisava disso. Eles me davam 2 opções: ou fazer isso, ou mostrar requerimento de uma outra conclusão de curso de inglês. Tinha o mesmo nível que a UBC, mas eles ofereciam isso e eu fiz isso. E então Tá bom, gente. Então eu acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar lá no Instagram, e-mail, qualquer coisa, pode mandar qualquer pergunta que vocês tiverem. E eu posso responder a vocês. E é isso. Foi muito bom estar aqui. E um abraço, boa feira de universidade para todos vocês, tá?